Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Estamos aqui com Família Palestra TV mais uma vez aqui pela AltV. E essa nossa abertura tem lances maravilhosos, são coisas assim, dá vontade de mandar passar de novo a abertura, porque alguns gols que aparecem aqui são maravilhosos. E hoje estamos todos contentes, torcida do Palmeiras aí festejando a goleada do Palmeiras. E tá todo mundo aí super contente. Vamos começar dando nosso boa noite aqui. Diegão veio aí esses dias aqui, tá aqui novamente. Boa noite, Diegão. Boa noite a todos. Estamos aí para comentar mais um pouco sobre o Palmeiras. É isso aí. Temos hoje duas presenças femininas aqui. A Ana está aqui. Seu boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Muito feliz, fazia tempo que não gritava 6 gols. É isso aí. A Maíra também está aqui com a gente. Boa noite, Maíra. Boa noite, Thais, aos amigos que estão aqui presentes. E como disse a Ana, fazia tempo que eu não cansava de gritar assim. E o pessoal na arquibancada aqui prestigiando também, o Pepe, Zé Paulo, o Brunão. Boa noite, pessoal da Antena Verde. Um grande abraço para a Antena. Quem está fazendo Antena hoje? Não, de final de semana não tem mais. Está gravando para passar durante a semana, né? É isso. É isso aí. Não, Antena Verde, parabéns a vocês pelo trabalho, pelo empenho. Paixão Alviverde, né? Rádio Palmeiras, uma paixão Alviverde também. 15, 16, 17 anos já no ar, já? Quase 17. Mais 3 meses, 17 Olha, anos. Que beleza, parabéns pelo trabalho, Zé. Eu acho que é uma coisa assim maravilhosa que a torcida do Palmeiras deve reconhecer. O empenho que vocês têm pelo Palmeiras, a dificuldade que a gente sabe que é manter um programa por tanto tempo. Então, nós todos, né? Mas vocês foram os pioneiros, né? Estão aí abrindo caminho para todo mundo. Hoje a gente tem algumas rádios, tem a Web Rádio Verdão, tem a Antena Verde, tem a Mondo, né? Tem a Rádio Panfula, tem a gente com TV, tem a TV Mancha. Então a mídia palestrina está ficando cada dia mais abrangente, né? Em todos os níveis. Isso é muito legal, a torcida do Palmeiras só tem a ganhar com isso, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho do dia do jogo, né? Mas primeiro o pessoal deve estar perguntando, mas por que essas meninas estão aqui? O que aconteceu que hoje tem essas meninas aqui? É o Dia das Mulheres, foi durante a semana, né? Então o pessoal da produção, o Diegão, o Vitão estão aí na produção hoje, né? E eles falaram, vamos trazer umas meninas aí para melhorar um pouco o visual, né? Porque eu não ajudo muito, né? Diegão, então nem se fale. E aí com elas aqui fica melhor. Então vamos falar um pouquinho do jogo. A gente tem os melhores momentos aí. E hoje tem muitos melhores momentos, né? E acho que a gente pode comentar bastante aí. Tem bastante política. O Diego tem alguns assuntos aí para tratar também, né, Diego? Quer falar agora ou daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Daqui a pouco? Vamos passar depois dos melhores momentos, então? Tem os melhores momentos no ponto aí, Serginho? Serginho tá triste, a lusa dele perdeu hoje, lá pra bicharada, né, Serginho?
Bom, vamos lá, olha lá. O som tá baixo, a gente pode ir comentando. A torcida do Palmeiras presente novamente em peso, né? E você vê que assim, Palmeiras começou com tudo. Você vê, ó, o início do jogo. Vocês não estão vendo aí, né? Vocês estão sem... Pode vir pra cá, ó. Daí vocês podem comentar também. O Maicon Leite também tenta, mas melhorou muito, né? Depois da parceria com o Barcos, algumas tentativas aí, dá pra ver nesses lances. Estão jogando bem juntos, né? Os dois meio sincronizados, melhorando bastante, né? O Maicon Leite principalmente, né? Veio bem. Hein, Zé? O que você achou? Vem mais perto aqui do microfone, vem... Não, Pepe, pode... Eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. É uma grata surpresa de ver o Julinho. Para mim foi o melhor jogador em campo do Palmeiras. Já no outro jogo ele já tinha apresentado futebol convincente. Hoje, 2 lances capitais saíram do pé dele, né, que foi aquela jogada que ele passou pro Valdívia, que entregou de bandeja pro Barcos fazer o gol, e o lance do pênalti, que era praticamente uma bola perdida, que ele foi lá, recuperou e sofreu o pênalti. Então, teve o Valdívia, lógico, que jogou bem. Achei que o Arthur hoje não teve aquele empenho, aquele desempenho dele pela lateral, indo até o ataque. Ele ficou muito preso na marcação, não sei porquê, não tinha necessidade. E o Barcos também, já o segundo jogo, que eu acho que ele não fez um futebol convincente, não. Ele perdeu umas bolas lá que normalmente ele não perde, né? Fez o gol porque o Valdir falou, né? É só empurrar. Então, e esse lance, olha só. Esse daí, ele merecia, né? Ele foi dar um chutinho a mais, um toquinho a mais, né? Ele não viu o cara que tá vindo por trás dele. Ele dribla, ele finta o goleiro, quando ele vai chutar, vem um cara por trás dele que não tinha visão nenhuma. Mas esse ele merecia, foi muito... E completando aí, o Paulo D'Angelo falou que 2 lances do Juninho, eu coloquei o terceiro. No gol do Maicon Leite, foi ele que lançou a bola. Exatamente. Grande lançamento do Maicon Leite. Foi mesmo? É verdade. Bola no peito do Maicon Leite, o Maicon Leite chegou, driblou o zagueiro, né? Meio que enroscou, mas conseguiu fazer o gol lá. Foi boa jogada do Juninho. Foi mesmo. Fazia tempo que não tínhamos um lateral esquerdo que representava tanto assim, como o Juninho tá arrumando essa camisa acesa ultimamente. Fazia tempo, fazia uns 12 anos, né? Desde o Felipe. Acho que o Felipe em 2000 jogou bem. O Felipe em 2000 jogou bem. Vem honrando bem essa camisa acesa. Bom, e a gente vê aí o lance do gol, né? Que o pessoal ficou bravo que não foi acreditado o gol ao Valdívia, mas ele nem tocou na bola direito. E quem fez o gol foi contra mesmo, não tem muito o que falar. O lance do pênalti também foi pênalti e não deram. Foi muito pênalti, não foi pouco pênalti, foi pênalti mesmo. Não deram o pênalti, depois teve uma falta igual pra eles, né, do outro lado. E foi no Arthur, né? Era no Arthur o pênalti. Eu vi um comentário sobre o lance do pênalti, do setorista, né, lá do PTD. Foi perfeito na definição. Se esse lance do João Vitor fosse a favor do Corinthians, o juiz marcaria o pênalti, antes da cobrança já daria o gol, daria o jogador do Botafogo, e o Corinthians ainda ia sair com a bola depois do gol. Não fala porque foi muito pênalti. Foi muito pênalti mesmo, foi bem... Foi feio o negócio. Você fala, poxa, como é que pode? Né? Aí o lance do pênalti. Olha o lance do pênalti lá. O juiz também foi... E aqui quem tá fazendo aquele palhaço lá atrás, aquele palhaço lá do assistente de bandeirinha, que não fala que foi pênalti. Tá na cara dele o lance, tá na cara dele. Foi o que nós estávamos comentando, eu e a Mayra, a gente estava na casa de uns amigos, né? E os amigos até comentaram, pô, o que ele tá fazendo lá? Se ele não pode falar, então ele que aperta o botão e o juiz vai entender que aconteceu alguma coisa. Agora aumentaram o número, né, de arbitragem, que agora tem atrás do gol e tal, e Foi a gente vê que na prática não resolve pra nada. Não ajudou nada, tem né? Tem pênalti explícito ali que eles não marcam, né? Ele deu uma falta, a falta do Maicon Leite, que não encostou no sujeito, aí no sujeito ainda deu bateu nele, né?
E ele deu cartão. Pois é. Não, e aí o lance do gol, né, foi um passe muito bonito, um passe preciso do Juninho, né? E o pessoal comemorando, você vê que o grupo tá unido também. O pessoal hoje estava sem fome, isso que foi o mais legal. Foi o mais legal que o pessoal estava sem fome, todo mundo passou a bola, tudo direitinho. Aí a gente tá revendo o lance, limpou e fez o gol maravilhosamente. Falou o Pepe, um excelente lançamento do Juninho. Foi. Não, e o Juninho outro dia, durante a semana, teve, né, contra o Linense, não foi? Que ele deu aquele passe pro Daniel Carvalho. Que ele aponta pro Daniel Carvalho entrar. Entra. Né? Mesma coisa, ele tá vindo bem. Isso é personalidade, mas eu reparei uma coisa nele, ele joga muito melhor em jogo fora de casa do que em casa. Talvez daí seja a imaturidade dele com a camisa do Palmeiras, mas com o tempo acredito que ele se solte também nos jogos em casa. Não, com certeza, isso daí vai... Agora, não sei, tem pessoas aí que estão desvalorizando a vitória. Eu achei que... posso até desvalorizar um pouquinho, que eu achei que foi pouco. Tinha que ter sacudido esses caras. Pode ter feito uns 8, olha lá, o passe, ó. Sem fominha, não foi fominha. O outro iria encher o pé e exatamente. Ainda mais ele, voltando de contusão, querendo se firmar e ainda tem uma chance dessa, que ele poderia ter estufado a rede, não. Ele foi lá, fez a parte dele, driblou e ainda deu passe pro Barcos, que estava ali super bem colocado. Essa também é uma vantagem dele. Ele se coloca super bem, ele está sempre bem posicionado, está sempre bem localizado ali. E outra, ele está sendo um ponto de referência. É o verdadeiro centroavante. O pessoal está mandando a... O para-brisa lá na frente, dando espaço para os jogadores. Ele abre então muitas vezes ele tá com dois caras em cima dele e ele abre espaço pro Michael Leite, pro lateral, o Juninho, passando nas costas dele. Então também tem esse lado aí. O Barcos eu acho ele excepcional no Palmeiras, excepcional. O jogador que nós precisávamos. Ele tem a cara do Palmeiras. Aquele 9 que a gente precisava de área, né? Que a gente precisava, o Barcos tá cumprindo bem essa função. É isso aí. Definidor, né? Não, e assim... Esse daí o cara perdeu um gol também, que pelo amor de Deus, né? Agora, o Palmeiras tomar 2 gols do é isso que eu ia falar, que você falou que a gente está desvalorizando a vitória. Até o Gustavo chegou aí, que ele sempre falou, eu acho que o Paulista não é parâmetro para muita coisa, né? Só nas finais e nos clássicos. Defensivamente, o Palmeiras tomar 2 gols no time desse, e os 2 gols com a menos, né? Mostra a desatenção defensiva do Palmeiras e as falhas consequentes do Deola, né? Então eu acho que isso daí é um ponto que a gente não pode esquecer. Ofensivamente o Palmeiras foi muito bem, time com muito recurso no ataque. Qualidade gera isso, né? Resultado. Você tem Daniel Carvalho, você tem Assunção, você tem Barcos, o Juninho indo bem. Os jogadores pensam muito rápido, mas defensivamente não está convencendo ainda, é minha opinião, e eu acho que tem que ver o ponto ruim dessa vitória, que foi esse ponto aí, e tem que consertar isso daí. O que o Diego disse ali do Deola, eu concordo, eu acho que o Deola não é bom de grupo e nem ali bom pro time. Acho o Bruno, temos o Bruno, tudo bem que eu não acho o Bruno aquele excelente goleiro, haja vista que tivemos o Marcos e uma academia de goleiros, mas não acho o Deola um excelente goleiro para estar agora, porque eu não acho que ele é bom de grupo nem pro time, e eu tenho um pouco pé atrás quando vou falar do Deola. Eu tenho várias... Antes de falar do Deola, então prefiro até comentar algumas coisas de grupo e pro time. Isso aí mesmo. Hoje, quando a gente foi em Atibaia em 2009, o Deola era 3º goleiro, menino, bem moleque, uma pessoa humilde, com um olhar assim, bem esperançoso, e hoje em dia ele já tem uma outra postura.
E aí você vê que as coisas vão mudando com o tempo. Mas, enfim, tomamos aí esse gol, uma falha dele, infantil, grotesca, se sai ou não sai dele. Foi um lance igualzinho que a gente tomou da semifinal contra os Gambá. O Horácio. E vai, não vai, o vai, não vai dele é um absurdo. E minha opinião quanto ao sistema defensivo do Palmeiras é que tá muito mal. E o Henrique tá voltando a jogar bem. Isso pra mim é uma coisa que eu tenho visto. Ele tem oscilado bastante, né? Mas eu acho que para os últimos 3 jogos ele já veio bem. Já veio bem. Nos últimos 3 jogos ele veio bem. Mas eu ainda fico com o pé atrás com o Henrique. Eu acho que ele não voltou. Não voltou o Henrique em 2008, mas ele vem jogando melhor. Tem oscilado bastante. Eu também acho. Sempre falo, essa questão do Paulista eu também falo sempre, que não é parâmetro. Porque se a gente pegar a história do Paulista, o Lene foi bem no Paulista, Ricardo Bueno foi artilheiro, Tinga foi revelação do Paulista, o Henrique foi no Barcelona por causa do Paulista. É uma série de coisas aí no Paulista. O Keirson foi bem no Paulista. Olha lá, apesar de ele estar indo bem no jogo, eu acho que vamos esperar os adversários melhores aí. Aí o gol do Bueno, né? Que acabou de entrar, foi o primeiro lance dele. Fala pro Serginho não repetir muitas vezes não, senão ele vai perder no replay. Mas foi bom ele ter feito esse gol pra botar no DVD dele aí, né? Uma próxima negociação. Vai valorizar. Se ficar repetindo no replay, ele vai perder, velho. Ele vai perder no replay, velho. Não, e o pior é que a hora que ele entrou, eu falei, nossa, vai entrar o Ricardo Nada Bueno. Aí logo que ele entrou, ele já fez o gol, eu falei, nossa. E depois ele encostou mais na bola, né? Quando ele entrou, eu falei com o Conrado, né? A gente tava vendo o jogo lá, eu falei assim, Conrado, vai entrar agora pra marcar o Barcos. Foi expulso no Botafogo, ele vai entrar pra marcar o Barcos. O cara fala, e aí o vacilo também de tomar esse gol, nossa defesa também. 2 gols com um cara a menos, hein? Cara. E assim, foi uma coisa assim muito infantil, né? Uma defesa. Você vê que é dois gols de pane, né, da zaga. Você vê que a zaga fica nesse... O primeiro gol vai, não vai de olha, esse é o vai, não vai do zagueiro. Isso é desatenção total. Não é fácil, não. Foram 3 do lado esquerdo. Todo mundo em cima. Todo mundo marcou a bola. Só tocou, entrou livre. Então... Olha lá. Ele nem tocou na bola. Ele nem tocou na bola. Bateu, foi contra do Arthur? Bateu no Arthur. Colocou pra dentro, né? Aí o pessoal já fala, pô, o Cicinho, não sei o que, tá, mas... Que jogada do Daniel Carvalho aí, hein? Aí foi. Daniel Carvalho entrou. E o pessoal, só pra queimar a língua, né, jogaram os dois juntos, né? Valdívia e Daniel Carvalho. Foi bom que ele ter feito isso, né? Mas depois teve explicação, né? Porque o Michael Leite tomou o 3º amarelo e não joga. Já é a composição. Já aproveitou porque deve ser o provável Palmeiras na próxima do Paulista. Exatamente. Contra a Ponte. Com a Ponte em Campinas, né? Não, é aqui em São Paulo. Não, é em São Paulo, sábado. O Paulista que é em Jundiaí, né? É verdade. E depois tem o Guarani em Campinas, se não me engano. Depois é em Campinas. Acho que dia 8 e dia 7. E tem a gambazada, né? Dia depois 25. do Guarani, né? 25 de março. A Rua da Muamba, né? A gente vai pegar uma Muamba. Colocaram bem na data, na da Rua da Muamba. Bom, o bom é que hoje tem muitos melhores momentos, né? Tá deixando a gente muito contente, porque tem jogo. Ó, esse momento aí também foi infantilidade desse goleiro, e ele é cara de pau, ainda fala, o que eu fiz? Perdeu a linha, né? O que eu fiz? Ele deu um pontapé no cara por trás, o que eu fiz, cara de pau? Realmente, 48 do segundo tempo, É uma depois besta, tomou né? 5 gols, ele Besta, perdeu totalmente olha lá. o profissionalismo. Besta. Ele empurrou depois, né? Olha lá. E ele quando tava 0x0 pegou uma bola do Michael Leite e ele batia no peito, né? Como se fosse o jogo da vida dele. Terminou 6. Terminou levando 6. E foi sem querer, né? Bateu no braço esquerdo. E aí o jogador da linha foi pro gol, né? O Alessandro. Agora imagina se fosse o Luan pra bater nesse pênalti. O que ia acontecer? É capaz de perder. Todo mundo ia ter medo, né? Não gosto nem de falar do Luan, porque ele vai ficar na volta a jogar, então deixa lá, escondidinho. Agora trocaram os pés dele, não começa a acertar o... Ele foi operar o Curupira, né? Acho que agora ele acerta, né? Não, mas se Deus quiser, o Luan vai se machucar de novo. Assim, que ele... A recuperação dele vai demorar um pouquinho. Vai demorar bastante, até acabar o contrato dele.
Os dirigentes do Lyon devem dar risada do Palmeiras, né? Meu Deus. E aí vocês estão vendo a imagem também do estádio, né? O pessoal até estranhou que o estádio começou a encher no segundo tempo, que teve uma certa hora assim, que teve uma correria no meio do primeiro tempo. A polícia foi obrigada a abrir uma parte que estava reservada para poder contemplar toda a torcida do Palmeiras que estava entrando. E até o início do segundo tempo ainda tinha gente lá fora tentando entrar, né, Pepe? Que o pessoal estava falando. O Pinelli até tweetou isso daí, né, quando ele estava lá com o time, dizendo que muitos torcedores só conseguiram entrar lá no estádio no segundo tempo, já com a bola rolando no segundo tempo. E uma amiga nossa também estava lá, que era a Bruna, falou que foi querem se beneficiar. E você tenta chegar na hora no estádio interior, todo mundo aqui já viajou bastante, você chega, você não compra a meia. Eles usam do argumento que acabou a meia e não pode, né? A meia não pode acabar, você não tem cota de meia. Exatamente. A venda ela tem que ser constante. É uma eterna briga, né? E aí eles falam que acabou a meia, você não tem argumento, até se você procurar seu direito, já passou o jogo, já acabou o jogo, você vai estar comprar inteira. Então, é bem sacanagem o que o pessoal do interior faz com o torcedor de time grande. Por isso que eu discuto muitas vezes o Campeonato Paulista, se vale a pena manter o Campeonato Paulista. Porque além de ser um torneio que hoje em dia é de empresário, é tudo clube de empresário, Botafogo só tinha refúgio, Alessandro, Marco Aurélio, o Marquinhos lá que apanhou do Tevez, Camilo, só refúgio desse time, e os que não são refúgios são de empresários. E eles dependem da paixão do palmeirense que sai daqui para ir até lá, pagar 60, 80 reais para manter o ano, para ganhar o ano. Exatamente. Mora no interior mesmo, né? Que às vezes vê o Palmeiras uma vez a paixão do palmeirense, né? Eles aproveitam disso. Esses times dependem da paixão do torcedor do Palmeiras. Os outros times, eles aumentam os ingressos também? Não é nada, aí cobra 10 reais. Nem isso. 5 reais. E a meia tem o jogo inteiro, né? Tem esse problema que a gente encara. Não, será que quando a gente... Isso é só contra a gente? Acho que não. Você imagina ali, nem se contra a Catando Vence, que ingressa a 60 reais. Assim, contra a Gambazada, também. Pode ficar com a camisa, você vai sentar lá e vai falar também, Gustavo. Você tá ruim, Gustavo já tá aqui hoje com a gente, por isso que deu essa chuva aqui. O Gustavo apareceu aqui, mais de um mês que o Gustavo não vem, né? Aí o Gustavo tá aqui com a gente. E assim... eu acho que foi um desrespeito que foi feito com a torcida do Palmeiras hoje lá. Eu já fui para Ribeirão várias vezes, a gente já sofreu muito lá naquele estádio. É complicado, eu lembro até hoje a final de 95 quando quase que eu não estaria aqui hoje se eles tivessem conseguido passar, que a maioria da torcida do Palmeiras já tinha saído do estádio. Aí a galinhada estourou um dos portões lá, parecia um formigueiro, tudo de camisa preta entrando assim. Isso já tinha acabado o jogo, eles já estavam fazendo a volta olímpica, né? E a gente estava recolhendo as bandeiras, recolhendo faixa e tal. Aí de repente se escuta, parecia um gol. Aí os caras entrando assim e vindo na nossa direção. E o outro portão estava aberto, aquele que estava na divisão hoje ali, né? Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, vamos pra cima, meu. E a gente segurou ali no portão, porque senão, se eles passam ali, hoje eu não tava aqui falando com vocês, porque os caras iam moer a gente. Se a gente não segura ali, a polícia, nada, nem aí. Tava mais preocupado em não deixar o pessoal que tava lá fora entrar, do que defender a gente ali. Mas a gente segurou, aí depois a PM veio, demorou bastante, a gente machucou um pouco as mãos, né, na embasada, mas valeu a pena. A gente foi tranquilo, eles não fazem nada com ninguém, não. Conseguiu segurar. Eles fazem nada. É só marketing isso daí deles. Tem umas coisas que eles fazem aí que ninguém nem vê. Se fosse a gente no carnaval, o que ia acontecer, Diego? Nossa senhora. Eles tinham fechado a gente no ar, né? Exatamente. Fazia tempo, né? Já tinham falado no ar da TV. Vocês me desculpem que eu tô meio fanho aqui, que eu tô...
Não tô conseguindo falar. A produção tá dando risada lá, né? Eu não tô conseguindo falar direito. Se nos casos alegóricos lá, que teve aquele problema lá que botaram fogo, o Kassab entrava no ar e falava pro Felipão, tava proibido de entrar em São Paulo por 2 anos. O Marcos ia ter que voltar a jogar na linha. Olha só. Vai estar algumas coisas. O Marcos Bento tá mandando um abraço aqui pra gente. Um abraço, Marcos Bento. Né, o Marcos Bento tá sempre aí com a gente, acompanhando o programa. Valeu. E a gente tá tentando entrar no MSN aqui, mas tá difícil. Nosso MSN tá sempre complicado, tá carregado. E tem mais de 1000 pessoas, acaba não entrando. Então, o nosso Facebook, a gente tá com a página. E a gente tá reordenando a página. Tá com quase 5.000 curtir, né? Que é o pessoal que tá curtindo e tal. E tá indo bem aqui. Siga-nos do Família Palestra sem o A no final. E a gente tá aí divulgando as nossas mídias para poder o pessoal participar aqui com a gente. O José do Patrocínio tá falando: boa noite, é incrível como a produção do time melhorou. Será que finalmente se encontrou um time ideal? O Gustavo tá vendo aqui se o patrocínio já não arruma um dinheiro aqui pro programa, né, patrocínio? É igual aquela propaganda lá do Eugênio, né? Eugênio. Mas estamos aí. O que vocês acham da composição desse time, hein, Zé? Eu acho que mudou grandes coisas, né? Do ano passado para cá, só a entrada desses jogadores, que era o que faltava. Nós precisávamos ter um mínimo no banco, né? E lógico, vieram jogadores que caíram que nem uma luva, vamos dizer, dessa forma. É o caso do Julinho, o Arthur, apesar de não ser melhor do que o Cicinho, mas faz sombra para o Cicinho e faz com que o Cicinho venha a jogar alguma coisa, que ele estava muito acomodado. O Daniel Carvalho, que tem inegável, mas fala que ele está gordo, e olha, tá nada, queria estar gordo que nem ele, e jogando o futebol que ele joga. O Barcos. Então nós temos um time competitivo agora, né? Eu acho que dá para, na minha opinião, dá para chegar no título. Pelo menos em 2 títulos esse ano. Dá pra sonhar, né? Pra sonhar, tá liberado sonhar já. Não digo sonhar não, eu acho que dá pra chegar assim. Em campeonato igual a Copa do Brasil, o Paulista, eu até acredito. Agora, campeonato longo igual o Campeonato Brasileiro, eu não acredito. O Campeonato Brasileiro não dá. Não dá porque nós não temos ainda um elenco. Exatamente. Você pega, por exemplo, domingo, sábado eu tava jogando a Maldição, aí você vê o banco, tinha Sheik, tinha William. Tinha Sheik? Tinha alguns jogadores. Ó, Diego, tinha Sheik no sábado, hein, Diego? Mas ainda você fala de brasileiro, que ainda tem a janela, eles têm o Sheik, eles têm tudo, mas eles precisam ainda daquele senhor que tá com o apito na boca, gozado, né? Não, sim, mas é questão de elenco, eu tô querendo dizer. Não é questão do pontificar um jogo ou outro. O elenco, você pega o elenco do Santos, do São Paulo ou da Maldição, os três times têm mais elenco. Podem não estar rendendo agora. Até o Palmeiras, acho que o Palmeiras é o time que mais está jogando bonito no momento, dos 4. Sem dúvida isso. Quem está jogando mais, dos 4, que está jogando mais bonito é o Palmeiras. Mas no campeonato de tiro longo, eu acho que o Palmeiras não vai ter aquela chegada, aquele punch de chegada. Mas no campeonato de tiro curto, como é a Copa do Brasil e a fase final do Paulista, o Palmeiras tem muita chance. Essas chance. 2 competições aí, né? Agora, chegando mais gente, se o Wesley vier de fato, mais 2 jogadores que nós estamos precisando. Eu ainda, vocês vão achar estranho, mas eu ainda não me convenci com o nosso Toninho Cerezo que nós temos lá, né? Que é outro peladeiro, que é o Márcio Araújo. Ele vai, não conclui nada, certo? Essa é a minha opinião. Então nós estamos precisando de um cabeça de área, de um volante que saiba chegar lá na frente fazendo jogada, mas jogada com conclusão, não chegando, passando a bola de lado. Hoje ele teve um campo mais amplo, foi para frente e tal, mas hoje contra o time do Botafogo que não apresenta grande coisa. Ele foi um time bom, no meio de campo forte, ele não passa no meio de campo, ele fica lá, chega até aqui, ele não sabe o que fazer com a bola.
E nós precisamos de um cara bom nisso. O Márcio Araújo, ele tem o mesmo problema do Armeiro, parece que ele corre mais que a bola, né? Ele joga, quando ele passou da bola, ele tem que voltar pra buscar a bola. Ele já a hora que ele acorda, ele falou, opa, já tô quase aqui, não posso. E aí no Armeiro ainda chutava um pouco no gol, né? Ele tem esse mesmo problema, só que a questão do Márcio Araújo é que aí cai no que a gente falou agora, 2 minutos, a questão do elenco. Você pega o Márcio Araújo, você pega o Patrick, você pega o João Vitor, tudo a mesma coisa, ninguém vai agregar em nada. Então, desses daí, o menos pior, na minha opinião, é o Márcio Araújo, não que ele seja o melhor. O melhor da posição, nem em São Paulo, nem na cidade, talvez nem nas perdizes, mas do elenco do Palmeiras, entre João Vitor e Márcio Araújo, a gente tem que estar com o Márcio Araújo. Chico também, todos eles ali, o Márcio Araújo consegue ser o melhor para você ver como o nível dos volantes. O Vitor é melhor que ele. Eu acho também. Eu não tenho essa visão do João Vitor. Ele não tá certo com o Palmeiras. Não, mas eu acho ele melhor. Eu acho que ele Eu prefiro o João Vitor também. Ele sabe passar a bola, coisa que o Márcio Araújo mas não sabe fazer. É muito de um detalhe ou outro que um vai num quesito, um supera o outro, né? Exatamente. O Márcio Araújo ele tem um bote bom. Dificilmente você vê o Márcio Araújo ser driblado. Claro que ele vai ser como qualquer jogador, mas ele tem um bote bom. Como o João Vitor, às vezes o cara só joga pro lado e ele já foi. Só que o João Vitor sabe chegar mais no ataque. Exato. Então é um que um acrescenta em um ponto, outro acrescenta em outro. Só que se você pegar o esquema do Palmeiras com Assunção, é muito mais útil um volante defensor, cabeça de área, do que o volante chegar lá na frente, porque já tem a Assunção que deixa muito buraco lá atrás, até pela condição física dele. Do jeito que o Assunção está jogando, eu acho que ele poderia pegar o banco, né? Eu acho que a gente paga um preço muito alto para esse Assunção no time, né? Então, aí é a discussão que não vai ter, a gente não vai chegar nunca num comum acordo, né? Porque o Assunção, muitos gols saem do pé dele. É a mesma coisa do Luan. O Luan era o cara que mais dava assistência no passado, era um cara que eu criticava muito, critico até hoje. Como o Assunção é um cara que a maioria dos gols saem do pé dele, e muita gente quer que ele saia, muita gente quer que ele não saia. Então é difícil chegar num comum acordo disso daí. Mas o Assunção é um cara que eu acho que ele melhorou muito do ano passado pra cá. Não, isso é legal. Muito. Mas ele é lento, ainda a saída dele é lenta. Ele não é um jogador que cadencia o jogo. Não, o Assunção é nítido que ele tá lá só para esperar a hora de bater uma falta. E assim, fica pesado pro Márcio Araújo ficar garantindo ele ali. Porque daí o Márcio Araújo acaba não jogando o que ele poderia desempenhar e acaba se desgastando com a torcida, inclusive. O Fabiano Alexandre está perguntando aqui, quais as posições, né, que o Palmeiras precisaria de reforços para poder ficar um pouquinho mais forte. O que você acha, Diego? Eu acho que o Palmeiras, voltando no assunto agora, para precisar de um médio volante bom, né? Que o cara para estar suprindo essa posição era o Pierre. E eu sou fã do Pierre. Eu lembro em 2007, 2008, que o Pierre tomava o terceiro amarelo, a gente na arquibancada se olhava e falava, nossa, ele não joga o próximo jogo. Tamo ferrado. Eu acho que o Palmeiras precisava de um médio volante de qualidade, até um cara que a gente soubesse que ele ia ter que comer grama pelo Assunção. Eu acho que o principal ponto do Palmeiras é esse, porque o Palmeiras acertou na lateral direita. O Palmeiras tem a zaga boa, voltando com o Thiago Heleno, o Palmeiras tem um miolo de zaga legal. Eu tô contando os 11, não tô contando agora o elenco inteiro, tá? O Juninho, lateral esquerdo, bacana. Tá vindo bem. Vamos ver em jogo grande, mas tá vindo bem. Um volante aí que eu acho que seria a posição, tem o Assunção para jogar na meia. Se o Felipão for arrojado, tem o Valdívia e o Daniel Carvalho, que são 2 meias que tem jogado qualquer time do Brasil, e o Michael Leite e o Barcos. Então, para 11, o Palmeiras tá legal para 11. Só falta esse médio volante, que aí o Palmeiras fica toda hora trupicando ali, que é entre o João Vitor, entre o Patrick, entre o Chico, e ninguém se acerta. E às vezes o Felipão quer colocar o Chico e tira o Valdívia, o time perde potência na frente, a gente fica bravo. Mas a minha opinião, se fosse para contratar alguém, o Palmeiras buscava o volante, que aí vai no Wesley, que já tá. Mas já tá ou já não tá? Essa é a questão. Se o Wesley se acertasse, eu até acho que seria bacana, mas eu também não vejo o Wesley como cabeça de área. Não é um cabeça de área. Pra ficar comendo grama lá também. Não é cabeça de área. Porque o Wesley, na minha opinião, joga na mesma posição que o Assunção. Exatamente. E aí o que vai acontecer? O Felipão não vai tirar o Assunção e botar o Wesley. O que o Felipão vai fazer? Ele vai tirar um meia. Mas é por isso ele vai tirar um meia. Por isso, se a gente perceber, quando definiram mais ou menos a questão do Wesley, teve uma mudança significativa.
Saiu o Patrick do time e passou o João Vitor, porque mais ou menos é como o Wesley joga, pela direita, ajudando na marcação e saindo pro jogo naquela faixa de campo. Eu acho que é por isso que o Filipão não tinha necessidade de trocar o Patrick pelo João Vitor. Foi até uma surpresa, né? Pô, o João Vitor titular? Depois veio a questão do Wesley e a gente na academia lá conversando com o pessoal falou, não, ele tá adaptando ali já o esquema do time. A hora que tiver ok com o Wesley, sai o João Vitor e entra o Wesley para não alterar o jeito do time jogar. Já e aí meu medo vai ser que vai ficar na cabeça de área lá, né? E a situação do Wesley, o Fabiano Alexandre tá aproveitando e perguntando aqui. Que a gente sabe, ele tá só treinando lá, mas desconfia-se que ele já esteja contratado. Não se sabe. Quem ainda está colaborando aí com a campanha, né? E eu acho que essa campanha foi só para abater o valor da... Ele já está contratado, né? Senão não iam colocar ele para treinar. A gente não sabe, mas a gente sabe, né? Bastidores como mas as más línguas ou boas línguas, todo mundo sabe que ele está contratado. Mas... Aí o Palmeiras buscando recursos para tapar o buraco, aí é a questão que a gente discutiu semana passada, né? Se é certo ou se é errado. Mas, minha opinião é que ele já está contratado. Isso é bem visível mesmo, senão ele não estava mudando para o Brasil, alugando apartamento, a inscrição dele, a pré-inscrição, ele ia fazer tudo isso daí com uma certeza. O site do Werder... Quem pagou o salário dele esse mês? Você acha que ele desencanou do salário dele? Ele não é besta. O site do Werder, né? Já saiu do site e já pagou o salário. O Arcinho tá falando que a Kia vai lançar um novo carro. O Invictus vem com 6 lugares. Palmeiras é o único invicto. E assim, isso daí vem agora pesar nas costas dos jogadores? Não acredito não. Se tiver que perder, vai perder, porque assim, nós podemos chegar de primeiro a oitavo. E Palmeiras vai vir entre os 4 ali primeiros. Se chegar em primeiro, melhor ainda. Porque daí ganha as vantagens. O legal era pelo menos ficar... Máximo terceiro. Mas se pegasse pelo menos em segundo, por exemplo, a Imundice vai pegar os Viado e elimina a Imundice, a gente já volta a ter vantagem do jogo em casa na semifinal. Então, pelo menos em segundo era muito bacana. Ano passado, a gente perdeu a liderança acho, na última rodada na pênalti pro São Paulo. E aí o que aconteceu? Pegamos a Imundice, a gente ia pegar o Santos. Esse é um jogo muito mais fácil, o Santos é um puta de um freguês nosso, a gente ia jogar no Pacaembu com o Santos. Deu essa reviravolta toda e a gente acabou perdendo o jogo. Então talvez a gente ia pegar a final contra os Gambá. Provavelmente o Gambá também, o São Paulo é freguês do Gambá. Ia ser no Pacaembu quando nossa história, a chance da história ser diferente era grande, né? Então é muito importante ficar em primeiro ou em segundo aí. Nesse tiro final. Porque tem o Mogi aí que tá chegando, de repente você você fica em quarto. Você está arriscado de pegar um clássico logo de primeiro. Exatamente, Então, na minha opinião, primeiro ou segundo é o ideal. Até terceiro ainda você escapa, acho que de um clássico. Mas de quarto para baixo, a chance de você pegar logo um clássico nas quartas é... Não, e sem contar que eu não sei como tá a tabela lá para baixo, mas se você pega em primeiro, você vai pegar um Linense, um time inexpressivo, Ponte Preta. A Ponte Preta é um time até um pouco mais expressivo. A Portuguesa! A Portuguesa não chega, pô. Não, mas não chega. A gente derruba aí, ó. Não, ó, ano que vem vai ter Português. Olha lá, derrubou a gente, olha lá. Se terminasse agora, o Palmeiras, claro que é besteira falar isso, né? Se terminar agora, vai ser legal, vai ter Portuguesa e Ituano na A2 ano que vem, vai ser legal pra gente ver. Diegão, olha lá. Serginho derruba a gente aqui, cara. Ele só não foi no jogo hoje porque ele tava trabalhando aqui, senão ele tinha ido. Né, Serginho? Mas estava aqui só no radinho, né? Ele tá só cornetando aí o nosso amigo o Chico Arcinho, né? Nas últimas semanas ele tá cheio de fazer piadinha, né? Eu falei pra ele, o cara tá no banco tem tempo agora de fazer piada, não é o Arthur jogar, né? Por isso que ele virou piadista agora. Ó, o Fabiano Alexandre tá falando que a gambazada tá tremendo, que vai ser fácil. E o Ismael Santos está falando, boa noite pessoal, é a primeira vez que eu assisto o programa ao vivo, parabéns. Obrigado, Ismael. Continue aí assistindo a gente, divulgue, fale para seus amigos aí que a gente está sempre fazendo trabalho de palmeirense para palmeirense aqui. E o Jefferson comentando que ele prefere o distintivo antigo e a gente. Bom, esse distintivo aí logo vai, né? Acho que até o meio do ano deve voltar o distintivo normal. Está sendo feito um trabalho de reposicionamento de marca dentro do Palmeiras. Estão
ordenando toda a questão de cores, logotipos, logomarcas. É um trabalho muito bonito, um trabalho muito bem feito, coisa de profissional, coisas que muita empresa não tem. E o Palmeiras está desenvolvendo isso para padronizar, para deixar todos os símbolos, todos os logotipos. Porque você andava no Palmeiras, no clube, antes da reforma, você olhava na quadra de hockey o símbolo pintado de um jeito, aí você ia na musculação estava pintado do outro, aí você ia no Alviverde, você olhava o símbolo lá que estava pintado era de um jeito, e um tava com o fundo do escudo verde, outro com o fundo do escudo branco, um com o P de um jeito, outro com o P do outro, mas isso é evolução dos tempos, né? A gente está comentando aqui também. A gente está comentando de começar as duas bandeiras tem aqui. O P é diferente. O P é diferente. Nenhuma das duas aqui vai igual. E tem se eu não me engano, são 14 listas que tem que ter no brasão. É 26, né? É 26, é 26. Você é 26. Não, é 26. É 26 e as 8 estrelas, 26 do 8. E no estatuto tá falando que toda bandeira tem que ter 1914 embaixo. Porque aí você vê 26 do 8 de 14. Olhando o símbolo você já vê a fundação. Porque, pra quem não sabe, eu acho que pouca gente, mas sempre tem alguém, né? As 8 estrelas que tem no símbolo significam que é agosto, que é o mês de fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, 26 de agosto de 1914, então por isso que tem que ter o 1914. Agora, Tarso, aproveitando, não sei quem está fazendo isso, mas... Pode aparecer, eu fui atrás, mas só aproveitando isso... não, os caras estão me ouvindo. Tem um manual de identidade. É a voz do além? O Lombardi. Pode sentar mais pra cá. Então, só vai, Sombra. Quem está mexendo nisso aí, é importante deixar claro o seguinte também, que também faz parte do mesmo departamento. A camiseta branca, nossa, jamais pode deixar de ser usada como foi o ano passado. A Adidas, nunca que uma Adidas pode chegar e falar que o uniforme 2 do Palmeiras é aquele amarelo lá. Nunca, porque a camisa 2 do Palmeiras é a branca. Então tem que deixar claro isso para quem está cuidando. É importante a gente, como a terceira sócio, marca, né? A terceira tudo bem, mas a segunda é a branca. É o segundo uniforme oficial. Então é importante até a gente que está ligado lá para correr atrás disso também. E reforçando isso daí, branca e verde, nada de vermelho, cara. Branca e verde. Você vai usar um vermelho, usa uma terceira camisa, mas o primeiro é verde e branco e o outro branco e verde. Acabou. Nada de vermelho. A gente não é modelista, não entende nada de moda, mas a gente, como é torcedor doente, a camiseta... Doente não, eu sou sadio. Sadio, né? Palmeirense sadio. Não, enfim. a gente, quanto mais simples a camiseta, a gente prefere, né? Sim. Quanto mais eles querem emperequetar a camiseta, mais a gente perde a graça da camiseta. Quanto mais simples deixarem, mais eu acredito que a venda vai ser melhor. E aí numa terceira camiseta você faz o que você quiser, mas quanto a camiseta verde e branca, quanto mais lisa ela for, acho que a aceitação da torcida é maior ainda. Com certeza. E o Arcinho tá falando, poxa, eu pensava que as 8 estrelas era por causa dos 8-0 em cima dos gambás em 33. E ele ainda tá falando, fala pro Pepe Real que mais vale um Cicinho no banco tuitando do que um Fábio Show Capixaba jogando. Tem essa. Por onde anda o Fabinho Capixaba? Tava no Joinville. Meu Deus. Tava no Joinville, no Brasileirão na Série B. Agora eu não sei por onde. Bom time. Além do Fabinho Capixaba, a Ana ela era fã do Lene, né? Ela gostava de estádio pra ver o Lene. Sempre foi. Ela sempre foi fã do Lene. E da vovó? agora o Lene que tá jogando num time da Trafic. Time da Trafic. Tava no Carioca, né? Tocando Carioca. Caramba, hein, Lene? Carioca, o Lene. Caramba, hein, Lene? Que situação, hein? Ó, o Nishimura tá falando, escureceu a tela, é só comigo, ficou sem som também. Não é não. Não, tá todo mundo aí, tem bastante audiência. Semana passada também a gente teve isso também, teve queda. A gente tá até pedindo pra UTV aqui acertar a questão da banda. Acertar a questão da banda aqui, porque é um monte de gente querendo acessar ao mesmo tempo e vira e mexe trava, né? Então, semana passada também o pessoal estava reclamando e a gente está aqui contente com isso, né? Não que você não contente por você não estar podendo assistir, mas contente pelo volume de acesso.
E agora a nossa produção conseguiu colocar no YouTube. Então os nossos vídeos também, além do Vimeo, estão no YouTube. Se você não conseguir assistir o programa ao vivo, você pode assistir a gravação lá para terça ou quarta-feira, né, Diego? Segunda? Amanhã vai segunda? Vai? Então tá bom. Não, porque a gente estava assim, aprendendo ainda, estava fazendo algumas edições, colocando os caracteres, né, para poder... Os caracteres estão saindo aí hoje? Não? Então. Aí a gente faz a edição e coloca os caracteres para poder fazer um programinha, né, com visual mais agradável para o público, né? Hoje é ao vivo, a gente está fazendo tudo ao vivo aqui, depois a gente faz uma edição, põe um nomezinho aqui, põe um símbolozinho ali para poder ficar legal para quem assiste depois, né? Então agora está no YouTube. Parabéns ao pessoal da produção que conseguiu isso também e tá indo bem. Posso, não sei se agora é o momento de falar sobre... É o momento, porque faltam 10 para as 10, pode falar. Acho que vamos falar das meninas que estão aqui pelo Dia da Mulher. Eu acho que seria interessante cada uma contar como que elas criaram essa paixão, sendo mulher, pelo Palmeiras. Eu acho que é interessante cada uma dar a sua contar aí sua trajetória pra gente aí. Começa aí, Aninha. Começo. Eu sou palmeirense desde que nasci, a família toda. Meu tio Renato Martins já esteve presente no programa. Meu primo Vitor está na produção aí hoje. E com certeza, desde pequena, a influência da família. A influência até no programa, né? Já veio o pai, o negócio é um nepotismo aqui, tá coisa boa, hein? E sempre fui apaixonada, assim. Primeira vez que fui no estádio, dá pra lembrar até hoje, assim, a emoção. E começa a antipatia com os outros times também. E chegou uma época que eu ia em todos os jogos, assim, deixei até de lado o colégio, assim, era completamente fanática. E ainda mais quando o Lene foi pro Palmeiras, né? Foi, eu acreditei, eu fui uma torcedora que acreditou no Lene, no Paulistão, meu Deus. Foi um momento muito feliz pra mim como torcedora quando ele fez os 3 gols lá contra eu lembro o dia que em 2009, se eu não me engano, você tinha o quê? Uns 15 anos? Tinha uns 15 anos, menininha de tudo. Ela falou, ela conheceu o Lene, ela voltou vislumbrada na televisão. Eu conheci o Lene. Eu falava, eu conheci e daí? E daí? Grande coisa, ele falou. Você vai ver o Lene, mas beleza. O Marcos passando do lado dela, não sei o que. Ela não, o Lene. Outros grandes fãs, ele foi mais uma fase assim. Então não era um grande ídolo, né? Porque ele é 1,5 m também, né? Mais baixo que eu, com certeza. Ele não conseguia nem subir no carro que ele tinha. Aquela Range Rover lá, ele tinha que pôr um tijolinho assim pra poder subir. Não quero nem pensar no carro dele, senão eu fico com raiva. Ô Diegão, o Marcos Bento tava demorando pra falar alguma coisa pra você aqui. Por quê? Ele falou assim, a melhora do futebol do Palmeiras deve-se muito à inclusão de bons jogadores do time. Jogadores de média qualidade ao lado de bons jogadores tornam-se bons, e os de baixa qualidade tornam-se médios. Márcio Araújo é o pulmão do meio de campo. Joga muito pro time, joga todas as partidas, é o anti-chinelo. O cara elogia o Pierre, que só dava passe lateral e descia a pancada. E critica o Márcio Araújo, que marca muito e toma poucos cartões. É muita incoerência. Tá te cornetando o Marcos Bento. Então, Marcos, é por isso que o Márcio Araújo pegou seleção aí, né? É um jogador extremamente habilidoso, já jogou na meia, dá muito passe pra gol. E o Pierre é um jogador que não joga, não tem essa função que você falou do Márcio Araújo. O Pierre quase não come grama, o Pierre é bastante chinelinho, né? Se for seguir essa sua linha de raciocínio, eu acho que você colocou as mesmas qualidades do Márcio Araújo que são empregadas ao Pierre. Só que é sua opinião, eu respeito ela. E aqui é assim mesmo, é arquibancada. É isso mesmo, você tem a sua opinião, pô, e tá certinho você, tem que dar a sua opinião mesmo. Mas a minha, eu acredito que da maioria dos momentos é que o Pierre também tem as mesmas qualidades do Márcio Araújo, só que melhorado. E aí, é a sua opinião, pô, respeito ela e acho legal pra caramba. Pierre, na última fase dele. Eu disse que ele não estava muito legal, não sei o quê. Eu lembro. Começou a fazer uma função que não era dele. O Muricy quis fazer ele jogar futebol. Quis fazer o cara armar o time, que não era por necessidade, porque o Palmeiras não tinha. Eu lembro do Pierre, alguns lances épicos do Pierre. Na Libertadores de 2009, aquele jogo contra o Sport lá, ou aquele contra o
que o Chiclete Xavier fez gol no finzinho pro Colo-Colo? Colo-Colo. Ele tava com uma lesão no pé, acho que de osso, com o osso até trincado. A mesma lesão que o Luan tá agora, ele voltou e aos 47 ele salvou um chute em cima da linha. Enfim, essa devoção dele ao Palmeiras, que eu já conversei com ele várias vezes. Você estava comigo até, Gustavo, quando ele estava para sair do Palmeiras, a gente conversando com ele. Eu acho que o Márcio Araújo não tem essa identidade com o clube, então eu acho que ele até tomara que chegue, mas no momento o Pierre fez muito mais pelo Palmeiras e eu vou ter muito mais agradecimento ao Pierre do que o Márcio Araújo. Acho o Márcio Araújo funcional pra caramba, que a gente estava até falando entre o Márcio Araújo e o João Vitor. Eu prefiro o Márcio Araújo, como tem gente que prefere o João Vitor. Mas na minha opinião que o Pierre ainda é melhor que o Márcio Araújo, o João Vitor, o Chico todo mundo ali abraçado. Posso falar uma coisa aqui? Enquanto vocês estavam aí na mesa, eu não queria, que eu estava no sofá, então não dava... Tava sofazão, né? Não podia não chegar o som. A gente tem que parar com essa mania de falar que o cara é importante pro esquema. Porque até o fim do ano, tava todo mundo falando que o Luan era ruim, mas ele era muito importante pro esquema. Então ele tinha que ser titular. E olha aí, o Luan saiu e entrou o Barros. Eu acho que não dá pra comparar um com o outro, né? A mesma coisa que vai falar da Assunção, ele é importante pro esquema. É importante pro esquema porque não tem um cara bom. Porque se tivesse um cara bom, ele tava no banco, ou ele tava já lá com o Leme, lá no time dele, lá da Trafic. E nem podemos endeusar um jogador que tem identificação do Palmeiras. Haja visto o Kleber, que era marqueteiro pra caramba. Tem um jogador que tem que jogar e trazer resultado. Exatamente. Quem ama a camisa somos nós torcedores. O jogador tá lá pra jogar e ganhar título. E o Diego tem uma pergunta pra você, assim como a Ana, né? A Maíra também vai falar como você começou a torcer pelo Palmeiras, o que te fez torcer pelo Palmeiras, Maíra? Eu sou a 4ª geração de palmeirense da minha família, do meu pai. Somos descendentes de palmeirenses, palestrinos, né? Italianos, sou a 4ª geração, agora temos a 5ª, quase entrando em 6ª gerações de palmeirenses. Já foi mãe, Maíra? Oi? Já foi mãe já? Pra entrar na 5ª? Já estão adiantados. Tá todo mundo já. Mas que história é essa aí? Tá quase entrando a 6ª. Não, eu não. Então. Garanto que não sou eu. É as outras. Então, é uma paixão que, olha, que lá na minha família, assim, já tá alguém grávido, já é palmeirense. Então, eu não consigo elencar quais são os melhores jogos, porque eu nasci numa década áurea, que foi 90, né? Então, eu tive possibilidade de ver grandes ídolos de Djalminha, Bahia, Edmundo. Então, é uma paixão inexplicável. Eu acho que eu já coloquei tudo na minha vida atrás e assim meu Palmeiras, e só isso basta. Não tem nem como explicar, que é, como diz o João Nivete, é impossível explicar a emoção de ser palmeirense ou palmeirense. Então, é só isso. É isso aí, ó. O Nivaldo Bianchi está perguntando, será que o Wesley não vai ser um Kleber dentro do elenco? Que ele acha ele mala. Não sei, acho que a gente só tem, às vezes só porque a pessoa tem algumas manias, a trancinha diferente, brinco, não sei o que. Vamos esperar, não vamos... Também a torcida do Palmeiras às vezes corneta tudo, né? É uma coisa assim... O Kleber virou um mala por falta de comando. Exatamente, né? Se não tiver comando, qualquer um pode virar um mala. Exatamente. Se você não tiver o pulso firme, né? Aí... Na primeira escorregada dele, tinham que ter dado uma mordida nele, né? Não deram, deixaram quase... Né? Não, com certeza. Aí vai da índole do cara. Exatamente. E vamos falar um pouquinho, falta aqui pouquinho, né? 4 minutos para terminar. Vamos só falar um pouquinho de eleições diretas, né? Como que estão os preparativos. Aí tá todo mundo fazendo campanha, buscando as eleições diretas. Foi feita aqui a festa da gaveta. A gente trouxe até a bandeira hoje aqui da festa de 1 ano do engavetamento. E nós teremos reunião do conselho esse mês. Provavelmente dia 26... Dia 26 de março, acho que vai ser a reunião do conselho. E... Um dia depois do Palmeiras e Corinthians, hein? Essa reunião tem tudo para pegar fogo. E aí, quem acompanha o Família Palestra pode acompanhar o que acontece dentro da reunião do conselho, porque a gente tem o nosso pessoal passando o que pode ser passado, tá? É uma coisa que a gente também, nossos conselheiros fazem a transmissão via Twitter para poder deixar a torcida do Palmeiras. E, inclusive teve na última reunião, que foi de aprovação de contas, foi uma coisa assim assustadora. A quantidade de pessoas que estavam acompanhando o nosso Twitter e depois a gente fala, poxa, a torcida do Palmeiras é meio xarope mesmo, né? Porque onde já se viu você acompanhar a aprovação de contas pela internet. A nossa torcida é assim, apaixonada demais, cara.
é uma coisa assim assustadora. É muito gratificante a gente poder saber que está trazendo a informação para o palmeirense do jeito que o palmeirense quer escutar, do jeito que ele quer saber a informação, não aquela informação deturpada, aquela informação maldosa que vem da grande mídia, que está interessada em vender jornal, está interessada em fazer propaganda na sua TV, no seu rádio, e a gente não, a gente faz um programa de palmeirense para palmeirense, um programa com muita dedicação. Já estamos aí com mais de 2 anos de programa e estamos fazendo um programa para vocês aqui. Então quem quiser participar, quem quiser ajudar, quem quiser auxiliar a gente nas edições, a gente está sempre precisando de gente aí, para quem entende aí de edição de vídeo. A gente tem alguns vídeos aí para serem editados, daqui a pouco vai chegar a Páscoa e a gente tem coisa do Carnaval ainda para passar. Tá? Porque a gente não tem quem edite pra gente, a gente tá aí, a gente trabalha durante o dia. Se tiver alguém que tenha disponibilidade, que possa nos ajudar aí, a gente agradece. Eu vou pedir para vocês já darem o boa noite. Vou começar pela arquibancada aqui, dando boa noite, falando. O Gustavo não quer aparecer, eu vou mudar a câmera ali para o Gustavo aparecer. Só porque você não passou perfume hoje, Gustavo? Então. Assim, né? Seu boa noite aí, Gustavo. Boa noite, família. Parabéns pelo programa, pela continuidade. Parabéns pelas mulheres, né? Já que hoje é o programa especial delas. Tiveram até algumas que não puderam vir, justificaram. Mas é isso aí. Vamos lá, sempre em busca do Palmeiras melhor, sempre fazendo pelo Palmeiras. É isso aí. Zé Paulo. Boa noite, obrigado pelo convite. Hoje melhor ainda aqui, bem acompanhado aqui, né? Com as mulheres, 2 mulheres bonitas, né? Não só olhando a cara de vocês aí, ficar bonita, tá? E agradeço e até uma próxima oportunidade. E vocês estão convidados, quando quiserem comparecer ao nosso programa lá. Olha que a gente vai, hein? Não, eu sempre que eu posso, eu vou. Só faltam eles comparecer. Não, eu vou sempre, já tenho cadeira cativa lá, é um prazer. Pepe. Valeu, Tarso, obrigado a todos aí pelo convite. E é isso, como você falou no encerramento, eleições diretas, seguimos buscando as diretas, porque não que seja a solução do Palmeiras, é o primeiro passo. Algo tem que ser feito e devemos começar com as diretas. Vamos para frente, direta já no Palmeiras. Uma boa noite, um grande abraço aí a todos. É isso aí, Brunão. Desejar uma boa noite para todo mundo, né? Todo mundo vai dormir contente hoje depois dessa goleada. E contar agora para quarta-feira, jogo da Copa do Brasil. Já vamos eliminar logo de cara esse jogo contra o Coruripe, né? Fazer logo uns 3, 4 gols já para eliminar. E sábado contra a Ponte Preta também já fazer um bom jogo para sair com a vitória também. É isso aí. Vocês imaginam como vai ser a recepção do Palmeiras lá em Maceió? E já está sendo preparada uma grande festa. Os jogadores vão ser recebidos pelo governador. Vai ser bem legal. O treinamento vai ser aberto terça-feira lá. O treino vai ser aberto, já foi conversado com o Filipão. O ministro também já articulou lá com o pessoal. E é muito legal isso, o Palmeiras vindo de uma bela vitória. Diegão, seu boa noite. Só aproveitando a deixa, falar que vamos ver se os dirigentes mais uma vez abrem um olho, né? Vendo um treino lá que com certeza vai estar lotado. Você tem noção da magnitude da força que o Palmeiras tem aí, marca, é uma coisa absurda, a paixão. Se souber explorar, igual outros times estão explorando, o Palmeiras é uma potência aí gigantesca, adormecida. Não é só 11 em campo, o Palmeiras é um estado de espírito, né? Que contagia, que é muito grande, que é muito forte. Desejo a todos aí uma boa semana, parecendo o Silvio Santos. Uma boa semana a todos, que objetivos traçados sejam alcançados. E domingo que vem, estamos aí com 2 vitórias para comentar, se Deus quiser. É isso aí. Ana, seu boa noite. Boa noite a todos, obrigada aí por assistir Família Palestra e agradeço a oportunidade do Dia das Mulheres. E isso aí, boa noite a todos. É isso aí. Maíra, seu boa noite. Boa noite a todos que estiveram aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui presente no Família Palestra. E hoje mais ainda, né? 6 gols, fazia tempo que a gente não tinha resultado desse. Então,
Desejo sorte também aos jogadores e a nós também nessas 2 partidas que temos aí a seguir na Copa do Brasil e no Paulista. É isso, boa noite. Só pra deixar, que ela falou já dos 6 gols do Palmeiras, a última vez que o Palmeiras fez 6 gols numa partida foi justamente contra a Ponte Preta, que é a nossa próxima aniversário no próximo sábado, em 2005. Nossa. Sobre o comando de Emerson Leão. O Palmeiras é treinado pelo Leão na época. Faz tempo, hein? E poucos meses depois a gente tomou de 6 do Figueirense, né? Eu tava lá. E eu tava lá. E eu tava no 6x0 do Curitiba no passado. Então acho que... Mas tudo bem. Mas vamos que vamos. Não, eu tava também. E veio o menino de Santa Catarina, né? Quando tomou os 6 lá também, nós alopramos ele, né? O Pedrinho. Bom, gente, muito obrigado então pela audiência, pela paciência que vocês tiveram com a gente aqui, pela participação. E semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser, comentando sobre 2 vitórias. Palmeiras eliminando o jogo de volta, já que nem o Brunão falou, para a gente já poder seguir aí na Copa do Brasil. Um grande abraço, uma ótima semana e amanhã 6 a 2 aí, tirando um barato de todo mundo, para a gente poder mostrar que é Palmeiras. Todo mundo de camisa do Palmeiras amanhã. Grande abraço.